o que irá acontecer? Você irá ao encontro do Senhor? Porque é gritante a volta de Cristo. É gritante. Nós acabamos de cantar um hino e, para você ter ideia, vai ser lançado, isso já foi decretado pela ONU, a nova Bíblia sem a palavra Deus, já foi dito aqui. Tá? Então está tudo caminhando, porque o que acontece através da religião, houve muito sacrifício, houve muita perseguição, muito problema, mas eles acham que o problema do mundo é a religião. Então querem acabar com tudo isso. Para vocês terem ideia, em fevereiro de 2020 ia se reunir um concílio e já estava tudo agendado, porque, entenda bem, a força da Igreja Católica, quem aqui é dos anos 70, dos anos 80, dos anos 60, vai entender o que eu vou dizer. Porque havia uma guerra fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Tá? E era aquela situação toda, né? Um dos motivos dos Estados Unidos mandar um foguete à Lua em 69 é para mostrar o seu poderio. Então, isso foi nos anos 60, nos anos 70, logo após a Segunda Guerra Mundial. E aí uma reunião com um presidente chamado Gorbachev, que não sei se vocês vão lembrar, ele tinha até um sinal na testa. Com o Papa, acabou aquela guerra, da Guerra Fria. Caiu o muro de Berlim na Alemanha, que dividia a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental. Então tudo isso aconteceu no nosso século muito rápido, igreja. Tudo isso, nós como igreja estamos orando para o nosso umbigo, não estamos olhando para Cristo, não se envolvemos com as coisas de Deus. Somos excelentes e bons religiosos, cumpridores de tabela. E não é isso que nos traz salvação. Não é isso eu colocar uma roupa, tomar um banho e vir para uma igreja no domingo. Não é isso que traz a salvação. É a sua comunhão para com o teu Criador e para com o próximo. É isso que te leva à salvação. Então, as Escrituras dizem, Ele está às portas. E se Ele vir, eu irei? Nós iremos? Porque é bem verdade também que João viu um grande número que veio da grande tribulação. A Bíblia, e nós cremos como pentecostais que somos, que nós somos pré-tribulacionistas. Nós não passaremos pela grande tribulação. Assim, porque cremos assim. Pastor, qual a base bíblica para crermos desta forma? Noé não foi sucumbido com os dilúvios. Deus preparou a arca que era a salvação. Enoque, o sétimo homem depois do Senhor, foi recolhido ainda jovem, numa época que os homens arranhavam a casa de quase 1 milênio. Ele foi trasladado muito novo, para não ver a situação do dilúvio. E nós estamos vivenciando isso. Estamos em 2023, uma época tremenda, onde a política toma decisões terríveis, inclusive da nossa nação. E eu e você, que carregamos a Bíblia, como é que nós estamos? Vendo a trombeta, barulho da trombeta tocar na ciência, barulho de trombeta tocar, entenda bem, pela quantidade de casais do mesmo sexo já estão dando legalidade, só falta mudar algumas leis para que uma empresa na Alemanha venha a fabricar criança do jeito que você quer. Pega o seu DNA, loirinha, olho azul, aquela coisa toda. Então está tudo isso se caminhando. E nós como igreja, como é que estamos? Se a moeda corrente acabar, vão inventar formas, porque o que acontece? Uma grande lavagem de dinheiro no mundo por causa das drogas, por causa de armamento. Então, se acabar a espécie de dinheiro, vai fazer um controle. Hoje já somos controlados pelo celular. Pelo celular fazemos tudo. Agora imagine esse celular entrar na sua pele. Se nós voltarmos ao tempo, e essa da infância, eu voltei bem ao tempo, havia um agente chamado Agente 86, lembra disso? Quem é dessa época? Jesus amado. Ele tirava da sola do sapato e ligava, a gente achava aquilo o máximo. Achamos aquilo é obsoleto. O celular entrará na sua pele e terá um código. Igreja, entenda bem, muitos locais de países de primeiro mundo, a cibernética já está tomando conta. Estão dizendo quem vai corrigir a Bíblia
é uma mente artificial. Não é um ser humano que vai corrigir a Bíblia. Quem vai corrigir a Bíblia é uma mente artificial. Como é que está a tua crença? Como é que está a tua vida com Deus? Parou o tempo de brincarmos, de nos achegarmos. É bem verdade, eu disse aqui, quinta-feira ou terça, não me recordo, que a palavra arrependei-vos, traduzido para a língua portuguesa, tomou um sentimento meio diferente, que não é o que a Bíblia quer expressar. No grego é metanoia, mudar de caminho. E nós na língua portuguesa achamos que quando vem a palavra arrepender, eu vou deixar de fazer, me arrependi, vou deixar de fazer isso. Não, é mudar a trajetória. É como a irmã disse, houve uma obstrução naquele caminho que está acostumado aí, vamos ler a GPS para traçar outro rumo, outra trajetória. E isso significa arrependimento na língua grega. Então nós temos que se arrepender. Nós temos que mudar os nossos caminhos. E a Bíblia dá legalidade para isso. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Igreja. E não vai demorar, viu? Não vai demorar. Não, olha, eu gostaria que você já orientasse seus filhos, não pensem em dias melhores. A quantidade de emprego que irão desaparecer é tremendamente. Estão trabalhando aí que aproximadamente em 10 anos, praticamente quase 80 tipos de serviço vão desaparecer. 80 tipos de serviço vão desaparecer. Então, para entrar no mercado não adianta você ter só uma faculdade, tem que ter várias, tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, tem que falar vários idiomas e olhe lá, a situação está difícil. Cada vez mais a máquina tomando conta do ser humano. E hoje existe 8 bilhões de seres humanos na face da terra. E Jesus vem. Já não tem comida para os 8 milhões de habitantes, igreja. Mas a minha esperança não é no que a política diz. A minha esperança não é o que a estatística diz. A minha esperança é Cristo. Se a tua esperança é Cristo, abre a tua boca, glorifique e enalteça o nome daquele que é todo poderoso. Aquele que desde a fundação do mundo nos escolheu. Por isso somos remidos e lavados no sangue dele. A nossa esperança é Ele. A nossa esperança não é a cibernética. A nossa esperança não é a robótica. A nossa esperança não é a ciência. A nossa esperança é Cristo, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus vem cantar o hino para a glória de Deus Pai. E logo após, nesta noite, quem estará trazendo a palavra do Senhor é quem? Pastor Samuel. Pastor Samuel será o preleitor desta noite para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já convido a igreja, o Mateus está vindo para cá, já convido a igreja a se colocar em pé. Vamos abrir nossas bocas, louvar e engrandecer o nome daquele que é todo poderoso. Logo após o pastor, logo após o Mateus trazer a palavra, o diácono Tiago vem fazer oração para a palavra e o pastor Samuel está com a palavra nesta noite para a glória de Deus Pai. E nunca me cansarei. Já ouvir a tua voz.
doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. E não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. E não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Santo Deus, aleluias. E não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. E não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Valeu. Paz do Senhor, igreja. Amém. Permanecemos em pé. Por gentileza, estendam suas mãos. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Jesus Cristo, por tudo que Tu estás fazendo em nosso meio. Eis que agora chegou o grande momento de ouvirmos a Tua palavra. Ah, doce Espírito Santo, permaneça aqui presente em nosso meio. Usa o Teu servo, pastor, co-pastor Samuel, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Eu creio, ó doce Espírito Santo, que há uma palavra vinda através de Ti em seu coração.
Oh Espírito Santo de Deus, usa-o conforme o teu querer, conforme a tua bondade, e que esta palavra tenha endereço em nossas mentes e em nossos corações, para a honra e a glória do teu bendito e santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Igreja, com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos poderem tomar o vosso assento. Irmãos, confesso que eu estava ali sentadinho orando, quando eu vi o pastor subir com a Bíblia, eu falei assim, oh Deus, ainda bem que ele esqueceu, né? Falei comigo, ainda bem que o pastor esqueceu, ele vai pregar, né? Mas, estando eu hoje em casa, agora no período da tarde, conversando com a minha esposa, eu falei assim, nossa filha, eu estou desde a semana toda preocupado, né? No período que eu conversei com o pastor. E o pastor falou comigo, você vai trazer uma palavra no domingo. E bate aquela preocupação na gente, né, irmãos? Porque eu procuro falar nas minhas palavras simples, mas falar aquilo que Deus coloca nos nossos corações, não é verdade? Eu queria ter essa desenvoltura que o pastor tem, vai versículo, vem para cá, vai para lá. A gente fica meio preocupado, né? Falei, Jesus tem misericórdia, mas o mesmo Espírito Santo de Deus que habita no pastor, ele também habita na minha vida e na vida da igreja. E agora à tarde, teve um momento que eu sentei, fiquei parado olhando assim para a Bíblia, falei comigo, Senhor, não é possível que o Senhor não vai me revelar uma palavra, né? E ali meio preocupado, vai para lá, vem para cá, né, pastora Rose? E de repente Deus colocou uma palavra no meu coração, amém? E eu quero compartilhar, irmãos, esta palavra com a igreja. Os músicos ficam quietinhos aí, tá, músicos? Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, quando Deus, Ele põe a nossa fé, a nossa atitude, a nossa vida em prova. Aí eu fiquei parado pensando, assim, Deus coloca nós em prova? Deus falou assim, sim. E aí eu fui abrir a Bíblia, comecei a meditar sobre a vida de Abraão, que no texto aqui fala assim, Deus põe Abraão à prova, que está lá em Gênesis 22, louvado seja Deus. E vendo essa palavra, irmãos, confesso que a igreja veio ao meu coração, de uma maneira assim terrível e gostosa, porque às vezes nós fazemos várias perguntas para Deus. Eu ultimamente estou indagando demais a Deus, né? De cada situação que nós estamos vivendo aqui na terra. Não é verdade, irmãos? A gente vai, essa semana eu tive a oportunidade de estar participando, até conversei com o pastor, estava participando de um congresso, é uma família que gosta muito da gente, e aquela família falou assim, pastor, eu gostaria tanto que o senhor viesse participar com a gente no congresso, e nós fomos, né? Até a minha esposa não pôde ir, eu falei assim, meu Deus, como eu não gosto de andar sozinho, convidei o Tiaguinho, hoje você vai comigo, eu vou mandar mensagem para os irmãos lá do culto de pregação, e nós vamos. E uma coisa que eu acho interessante, irmão, eu estava falando para o Tiaguinho do céu, foi tanto louvor, mas tanto louvor, que eu fiquei parado olhando assim, eu falei assim, Jesus amado, e a palavra pouca. E chegando em casa, meditando nessa palavra, irmãos, e Deus falava comigo, quando Deus nos coloca em alguma situação para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja Deus. Irmão, sabe o que eu aprendo com esta palavra? Que quando Deus, Ele quer nos abençoar e quer que a promessa dele se cumpra em nossas vidas, às vezes Ele pede algo em troca. Ele fala assim, vem aqui,
Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a terra de Moriá. Ali oferece-o em holocausto sobre o monte que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, irmãos, lendo esta palavra, eu trago essa palavra para a minha vida. Eu tenho o costume de falar, irmãos, como os irmãos sabem, eu gosto mais de louvar. Pregar eu gosto de deixar para o pastor. Mas ultimamente Deus vem cobrando algo da minha pessoa. E eu tenho falado com Deus: Senhor, se é o Senhor comigo, revela a tua palavra ao meu coração. Louvado seja Deus. Irmãos, nós olhando aqui, depois de tudo aquilo, louvado seja Deus, que Deus realizou na vida de Abraão, com o nascimento do seu filho, por ele ter dispensado Agar, né? Por ele ter feito aliança com Abimeleque. Eu creio que Abraão, depois de ter feito tudo certo, falou assim: graças a Deus, está tudo certo, agora eu estou tranquilo, daqui para frente é só ver as promessas do Senhor se cumprir na minha vida. Louvado seja Deus. Não é assim, irmão? Quando Deus fala assim com a gente: ei, vou eu realizar algo na sua vida. Eu de vez em quando dou risada, viu, irmão? De vez em quando eu fico lembrando quando o pastor me chamou aqui em cima e, na direção do Espírito Santo de Deus, nos nomeou como co-pastor. Aí dá aquela sensação: opa, né? Jesus, olha onde eu cheguei pela tua infinita misericórdia. Aí Deus falou comigo: você não viu nada ainda, rapaz. Falei: é mesmo, é? Irmão do céu, misericórdia. Ô, pastor, era bom estar sentadinho ali só louvando, né? Então, irmãos, quando Deus, louvado seja Deus, pensa, imagino eu, Abraão, olhando para o seu filho, eis aí a promessa, se cumpriu, eita glória, agora a minha geração ela vai se estender. Aí de repente, a palavra do Senhor nos fala que Deus chamou a Abraão e colocou em prova e disse: Abraão, pega o teu único filho, Isaque, vai à terra de Moriá e oferece para mim em holocausto. Irmãos, a Bíblia não fala, mas nós que somos pais, eu tenho certeza que o semblante de Abraão caiu. Como é que pode? Depois de todo esse tempo, eu e minha esposa aguardando a promessa que Deus nos fez, e de repente, Deus, quando Deus fala que Deus pede seu único filho, irmãos, louvado seja Deus, por mais que Deus sabia que o filho de Agar, que era filho de Abraão, tinha dispensado, mas era pela promessa. Por isso que Deus falou: o seu único filho, era o único filho amado dele e da sua esposa, que foi a promessa, filho da sua velhice. Agora imagine, irmãos, aí eu peguei assim, na minha memória, eu coloquei a minha filha, eu coloquei ela no lugar, e me lembro quando o pastor falou assim: ei, né? O pastor falou assim: ei, essa criança que está sendo gerada no ventre da sua esposa,
veio para mudar o ciclo da sua vida. Né? Quando a Sofia nasceu, aquela alegria, desmamando a Sofia, que ainda está mamando. De repente a gente vê aquela criança crescer, junto, tem ali também a minha filha Ellen, viu crescer, nos ensinando, acompanhando, e de repente Deus fala assim: ei Samuel, dê a sua única filha em sacrifício a mim. Qual seria a nossa reação de pai e mãe? Ainda bem que Abraão não falou para Sara, senão Sara não ia deixar ele levar não. Não, meu filho não vai não. Os irmãos vão entender a mensagem. Por isso, às vezes, quando Deus fala comigo, irmãos, tem coisa que eu não falo para minha esposa. Eu guardo comigo, eu não falo. Tem coisa que eu não falo, ela sabe disso. Louvado seja Deus. Porque de repente, né? Então eu não falo, eu fico quietinho. Louvado seja Deus. E de repente, irmãos, Abraão, a Bíblia fala, levanta de madrugada, chama o seu filho. E aquele menino todo inocente, caminhando, louvado seja Deus, dá um sentimento, a Bíblia não fala isso, mas dá aquele sentimento, que aquilo que Deus prometeu, Ele está tirando de nós. Mas a fé de Abraão era tão grande, que ele falou para os seus moços: ó, fica aqui, que eu e o menino subiremos, adoraremos ao Senhor e retornaremos. Aleluia, louvado seja Deus. A certeza de Abraão era tão grande, irmãos, que ele falou no plural: eu e o menino subiremos e desceremos. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, eu vou falar tudo aquilo que Deus está colocando no meu coração. Aí sabe o que Deus falou hoje de tarde no meu coração? Deus falou assim comigo: Samuel, porque muitas das vezes, nós corremos atrás de profecia, né? Aí eu não vejo a hora, né? Esse dia eu estava tão assim, irmãos, que eu falei para minha esposa: eu vou num culto diferente, não quero que ninguém me conheça, e quero que Deus fale comigo. Levanta aquelas irmãs do coquinho, vem até a mim e fala, porque só Deus sabe o que nós estamos passando. Aí sabe mais o que Deus falou comigo? Na palavra. Sabe o que Deus falou comigo na palavra? Não abandone o barco. Foi eu que prometi que vocês vão chegar do outro lado. Não abandone o barco. Fica quietinho. Eu já entendi, Senhor, o que o Senhor quis dizer comigo. Então, irmãos, igreja, tem situações que nós estamos passando. É Deus colocando a nossa fé em prova, para ver se nós vamos ser fiel a Ele. Qual é o sacrifício? O que o Senhor tem pedido para você nessa noite? Apresentar diante dEle. Louvado seja Deus. E eu falando para o Senhor: Senhor, o que eu tenho que oferecer a Ti, para que o Teu nome seja glorificado? O Senhor falou comigo: oferece aquilo que eu tenho te dado de melhor. O que é, Senhor? A obediência, o caráter, a responsabilidade. Muitos irmãos, infelizmente, não estão obedecendo aquilo que o Senhor tem pedido para nós.
Louvado seja Deus. Nessa noite, Deus manda falar assim para a igreja. É noite de Deus colocar a nossa vida em prova, para ver se realmente nós amamos a Ele e a sua igreja. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E o que me chama a atenção, irmão, nesta palavra, louvado seja Deus, era o único filho que Abraão o amava, por ser filho da promessa. Irmãos, Jesus, Ele sempre provou que estar conosco, mas nesse momento que a igreja está passando, foi o que Deus colocou no meu coração. Este momento de prova, este momento de dificuldade que nós estamos passando, Deus quer que nós provamos a Ele o nosso amor que nós temos por esta obra. Viu? Por isso que eu falei, estava tão bom vendo o pastor falar, né, de tudo isso que está para acontecer, é tão bom. Mas quando Deus nos traz a essa realidade, irmãos, por favor, não venha aqui simplesmente por vir, não. Venha aqui na certeza que Deus vai receber a nossa oferta. Irmão, eu jamais saio do meu lar, eu jamais saio da minha casa, sem ter a certeza que Deus vai receber a minha oferta. Qual é o seu Isaac que você tem para oferecer ao Senhor nessa noite? Você tem certeza que você vindo aqui, eita glória, eu falo isso, eu e minha família, nós iremos lá oferecer o nosso culto em sacrifício vivo ao Senhor, na certeza que nós voltaremos para casa com a resposta que o Senhor tem para nos dar. Sabe por quê, irmãos? Nós passamos certas situações porque deixamos de obedecer a palavra de Deus. Qual é o seu Isaac? Deus está falando nessa noite. Eu quero o seu Isaac para mim. Eu quero que a igreja oferece o seu Isaac para mim. Porque é muito fácil, irmãos, nós falar assim, eu amo ao Senhor. Louvado seja Deus. É fácil. Eu amo ao Senhor. De uns 3 meses para cá, irmãos, o Senhor vem falando fortemente ao meu coração. E por várias vezes estando em casa, o Senhor falou assim, Samuel, aí eu fico parado olhando. Ele falou comigo, você me ama? Por várias vezes. Eu fiz até esse comentário com a minha esposa e acho que fiz com o Tiago esse comentário. Falei, nossa, interessante, por várias vezes eu estou ouvindo uma voz falar assim, Samuel, você me ama? Senhor, eu te amo. Oferece o seu Isaac para mim. É fácil, irmãos. E Deus falou de novo comigo, Samuel, você me ama? Aí eu falei para minha esposa, nossa filha, uma coisa diferente está acontecendo comigo. Eu devo estar ouvindo vozes. Estou no serviço, Deus está falando comigo, Samuel, você me ama? Eu falei, Senhor, eu te amo. Leva esse povo a essa tão grande salvação. Junto com o pastor e os obreiros da igreja. Louvado seja Deus. Você ama Jesus Cristo, igreja?
Nós amamos a Jesus Cristo de verdade? Você tem oferecido o seu Isaac? Eu tenho certeza, irmãos, se Deus cobrou de Abraão Isaac, porque era o melhor que Abraão tinha. Não é verdade? Era o melhor, irmãos, que Abraão tinha. Louvado seja Deus. Qual é o seu Isaac que Deus está pedindo para você oferecer nessa noite? É a pergunta que Ele está mandando fazer para a igreja. Qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? Eu falei para Deus, Deus, o Isaac que eu tenho para oferecer a Ti é a minha obediência. A Tua vontade é o ministério da igreja. Irmão, não escrevi nada aqui não. É o que Deus está falando comigo. Falei, Deus, o meu Isaac, eu quero ser obediente à Tua palavra e ao anjo da igreja. Eu falei para Deus, se falar que é para mim ficar, eu fico. Se falar que é para mim, eu vou. Se falar para mim ficar quieto, eu vou ficar quieto. Foi o que eu falei para os irmãos no começo. Quando eu vi o pastor subindo com a Bíblia, eu falei, graças a Deus, ele esqueceu de mim, Jesus. Ainda bem que o pastor vai pregar. Qual é o seu Isaac? Jesus, tem misericórdia de mim. Você sabe por que você não está sentindo a presença de Deus? Você sabe por que você não está sentindo a glória de Deus? Porque você não tem oferecido o seu Isaac. Ai, Senhor, eu não posso. Ai, Senhor, isso aqui me faz bem. Faz bem para você. Mas diante de Deus não está fazendo bem, não. Alaman chori alamácia, calamão de ralamácia. Nossa, irmão, em casa a gente ensaia tanta coisa, né? Em casa a gente começa a pregar para as paredes sozinho. Mas chega aqui, Deus muda tudo. Irmãos. Aí eu fico imaginando, segundo a palavra, Abraão caminhando 2 dias, para chegar no 3º dia, para oferecer o que ele tinha de melhor. E a Bíblia fala, em nenhum momento Abraão perdeu a esperança. No entanto, a Bíblia fala que quando o seu filho perguntou, pai, a lenha, o fogo, o cutelo está aqui, cadê o cordeiro para o holocausto? A certeza de Abraão era tão grande, e que ele falou, filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Calamande ralamácia. Ticamande o ralamácia. Alamante o ralamácia. Há só um momento e com certeza Deus já está preparando aquilo que Ele tem reservado para essa igreja. Mas oferece seu sacrifício ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos ter uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus, para Ele nos revelar
qual atitude nós temos que tomar. Eu estava falando com a minha esposa em casa, olha filha, olha esse versículo como é que fala. Eu estava estudando e falando para ela, olha esse aqui como é que fala, filha. Tem momento, igreja, que Deus quer nos levar para o deserto. Assim como Deus fez, quando tirou o povo do Egito, depois daquela caminhada, viu aquela lagoa, quando colocaram a mão e colocaram a água, era uma água saloba, não tinha condições de ser consumida. Louvado seja Deus. Aí se viraram contra Moisés. E ali Deus colocou o povo à prova. Sabe para quê, irmão? Para que o nome dele fosse glorificado. Como é que pode, irmão? Um simples galinho ou uma simples madeira. Moisés pegou e jogou, mexeu e jogou, e a água se tornou doce para um consumo. E ali todo aquele povo saciou a sua sede. Vamos obedecer a palavra? A igreja está disposta a obedecer a palavra de Deus? Porque Deus quer levar nós em mananciais de água viva. Eu ainda conversava com o irmão essa semana, hoje, e eu falava para esse irmão, Deus vai nos levar em lugares altos, aonde o nome dele vai ser glorificado. Mas vamos ser obedientes. Vamos fazer a obra do Senhor com carinho, com amor e respeito. Viu? Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, Abraão nem falou para os seus servos o que ele iria fazer. Tem coisa, irmãos, é só você e Deus, ninguém precisa saber. Senão, sabe por quê? Você tem certeza que foi Deus que falou com você? Você está ficando louco? Você perdeu o juízo, não é assim? É. Sabe o que Deus fez comigo um tempo atrás? Eu estou falando que isso aconteceu comigo, igreja. E eu não entendi. Deus falou comigo assim, Samuel, você vai precisar desfazer do seu carro. Falei, Deus está com brincadeira comigo. Estou falando que eu falei assim. Não, Deus está brincando comigo. Deus, mas está tudo certo. Não. Eu quero que você desfaça do seu carro. Falei, não estou entendendo, Deus. Eu falei, não estou entendendo. Aí sabe o que eu fiz, irmão? Aí as coisas começaram a fechar daqui, fechar dali. Vim falar com o pastor. Falei, pastor, me aconselha aqui. Eu devo estar ficando doido. E aquele carro começou a tirar a minha paz, a minha alegria. Falei, Deus do céu, estava tudo muito bem. O que está acontecendo? Deus falou assim, você não vai entender nada. Mas lá na frente você vai glorificar o meu nome. Sabe o que foi que eu fiz? Tá bom, Deus. Então prepara um comprador. Não demorou uma semana, irmão. O comprador rapidinho veio, pegou o carro. Assumo. Então some. Assume e some. Aí eu falei para minha esposa, nossa filha, que interessante. Ela, o quê? Parece que eu nunca tive aquele carro na minha vida. Quando foi essa semana, Deus me deu a resposta. Por que Ele permitiu tudo aquilo? Chamei minha esposa e minha esposa falou assim, amor, eu também entendi. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Aí sabe qual foi a prova que eu fiz com Deus? Eu peço até perdão para o pastor. Domingo passado, domingo passado. No sábado, na sexta-feira da semana
retrasada. A minha esposa, ela tem um amigo desde a infância. E esse amigo se tornou pastor da Assembleia de Deus do Belém. E ele falou assim para minha esposa: olha, eu queria o telefone do seu esposo. Eu gostaria que ele trouxesse uma palavra aqui no domingo de manhã na Santa Ceia. Aí eu fiquei assim, falei: não vou não. Não vou não, porque é complicado. Mas eu falei para Deus: peraí, Deus, se foi o Senhor que falou comigo, para me desfazer daquilo, porque tem coisa que parece que impregna no coração da gente, viu, irmão? Aí eu fiquei parado olhando, aí ele me mandou mensagem para mim, a minha vontade foi falar não. Aí eu falei assim: puxa, domingo de manhã eu não tenho nada. Aí eu liguei para o Tiaguinho: não tenho nada e também não tenho carro para ir, né? Eu falei: Tiaguinho, você está ocupado domingo de manhã? Que no frio daquele levantar domingo de manhã, né, irmão? Tiaguinho, fala, pastor. Olha, o pastor me deu um convite para nós lá no Barro Branco. Mas pensa num lugar terrível, irmão. Pensa num lugar terrível para ir. Longe demais, muito longe. Depois da Tiradentes, né? Aí o Tiaguinho: não, nós vamos, pastor. Irmãos, cheguei lá, irmãos. Tudo que eu falei com Deus se cumpriu naquele lugar. E eu falei para Deus: Deus, daqui para frente aqui na nossa igreja, eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor determinar para a minha vida. Porque a nossa intenção aqui nessa igreja, irmãos, junto com o pastor, junto com o corpo de obreiros, com os irmãos, para ir para Nova Canaã Celestial. Mas para isso, oferece o seu Isaac. Eu vou falar, já estou terminando, eu vou falar o que Deus está mandando falar. Se o seu Isaac é porque você fala demais, fala menos. Se o seu Isaac é porque você fica observando alguma coisa e fala menos. E vem para o monte oferecer o seu Isaac diante de Deus. Falei: Senhor, o Senhor me fez uma promessa. E eu quero viver essa promessa. Irmãos, Abraão poderia ter falado. Abraão poderia ter batido de frente com Deus. Ele estava no direito dele, irmão. Mas ele preferiu obedecer do que sacrificar. Porque quando nós obedecemos, nós alcançamos as grandes promessas que o Senhor tem para nos dar. Amém, igreja? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Oferece o seu Isaac, viu? Sem murmuração. Sem murmuração. Como é que pode o Senhor fazer isso comigo? Como é que pode? Eu sempre fui obediente, eu sempre fui temente, agora Deus me pede isso, Deus manda eu fazer aquilo. Faça com alegria. Faça com alegria. Se foi determinado algo para você fazer, faça com alegria, que vem recompensa do céu para você. Você vai ver o filho dos seus filhos e a bênção do Senhor sendo derramado sobre a sua vida. Mas se nós for pesquisar na Bíblia, o filho da desobediência, o que aconteceu? Irmão, nem a sua geração pôde gozar das maravilhas que o Senhor prometeu. Vamos ser obedientes a esta palavra? Amém, igreja? Com permissão do pastor, vamos nos colocar de pé. Talvez você tenha falado aí no seu coração: pastor, mas está tão difícil, pastor.
Esse momento que nós estamos vivendo, pastor, está tão difícil. Eu não sei nem o que oferecer a Deus. Irmão, porque tem momento que a gente fica meio perdido, não é verdade? Mas Deus nessa noite quer. Aleluia. Ainda que aos olhos de alguém pode ser pequeno o que você vai oferecer, mas faça isso de coração, que Deus vai mudar a sua história. Porque a bênção do Senhor está sobre esta casa, sobre este lugar. E algo tremendo está para acontecer. Viu? Eita glória. Pelos olhos e pelos ouvidos da fé, eu ouço um barulho de uma abundante chuva de bênção sobre este lugar. Não saia da sua posição. Se alguém está lhe convidando para sair da sua posição, não saia. Fique aí quietinho, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem um louvor do Vitorino Silva que fala assim: haja o que houver, venha de onde vier, Deus está comigo. E nós não vamos retroceder, vamos até o fim, porque fiel é aquele que prometeu, e Ele vai cumprir. Em nome de Jesus, ofereça o seu Isaac. Põe a mão no seu coração, nós vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, eu quero bendizer o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Pai, muitas das vezes, Senhor, nós somos egoístas em obedecer a sua voz, não queremos oferecer o nosso Isaac. Abraão poderia ser um homem egoísta, ele poderia ter retrucado: como que o Senhor pode ter feito isso comigo? Depois de todo esse tempo, 25 anos, aproximadamente esperando a promessa, e de repente a promessa veio, o Senhor quer tirar a promessa que o Senhor fez na minha vida. Mas Abraão não pensou assim, porque ele sabia no Deus que ele confiava, e tinha certeza que por trás de tudo aquilo, coisas maiores iriam acontecer. E não é diferente nas nossas vidas, Senhor. Então eu peço a Ti nessa noite, nos ajuda a ser obediente, nos ajuda a passar calado, nos ajuda, Senhor, a oferecer na certeza que o Senhor está dando livramento e que nós vamos alcançar a promessa maior de um dia morar no céu e ainda gozar do melhor dessa terra. Então, ó Pai, a cada vida que se encontra aqui nesta noite, o Senhor tem feito promessas, e eu tenho certeza que a partir desse mês, algo extraordinário está acontecendo no ministério Arrependei-vos, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor cuida, o Senhor guarda, e com certeza o Teu nome já está sendo glorificado. Nos ajuda a ser obediente e oferecer o melhor que nós temos para Ti, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, desde agora e para sempre. Amém e amém. E que as palmas louvem ao Senhor Jesus.